Salve, torcedor coral, começando aqui mais um bate-papo do Bora Ferrão, hoje com uma convidada super especial, ela que é nutricionista do Ferroviário Atlético Clube, Bruna Andrade, que vai fazer aqui um pequeno bate-papo com a gente, vai estar falando sobre o período de trabalho com os atletas durante a pandemia e também sobre carreira e alguns detalhes sobre a profissão dela de nutricionista. Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo do BF. Obrigada, bom que eu estou aqui no Ferroviário, estou aqui, né, o jogador passando, dando tchau. Tchau para a entrevista, olha. Olha a galera aí. Local de trabalho, né? Não poderia ser melhor, né? É. Pois bem, Bruna, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. A gente estava falando aí no off, né, sobre esse novo normal, que acaba sendo anormal, até porque a gente nunca viveu uma situação como essa antes, apesar de a gente ter tido vários surtos de algumas doenças, de algumas gripes, mas nada parecido com o que a gente está vivendo agora, né? Eu queria saber de você como é que foi aí, como é que está sendo atuar com os atletas nesse período de pandemia, como é que foi a comunicação, essas coisas assim. Uhum. É bem importante essa pergunta, porque alguns torcedores acham que eles pararam, que eles estavam em casa paradinho, mas eles não estavam. Os trabalhos não pararam, o Janderson continuou fazendo trabalho com eles online, eu continuei acompanhando online, que era o jeito que tinha de acompanhar, né? A gente fazia chats com todos eles, explicando a importância de manter a imunidade legal, né? Para que, caso o vírus viesse a atacar, eles contraíssem o vírus, eles estivessem metabolicamente bem e ficassem assintomáticos, como aconteceu, né? Os jogadores que contraíram a Covid, eles estão totalmente assintomáticos. E isso eu já expliquei para eles que deve muito à alimentação, também ao metabolismo deles, a preparação que eles fizeram ao corpo deles, né? Então, assim, a gente não paramos em momento nenhum. O cardápio que eu fazia aqui mensalmente, que eu faço semanalmente, eles recebiam em casa. Então, as esposas faziam do mesmo jeito, a suplementação era mantida, inclusive os atletas que ficaram aqui em Fortaleza, até os atletas que moram aqui na Calcaia, a gente conseguiu entregar. Pagamos o motoboy foi deixar a suplementação deles. Então, eles estavam sendo, sim, suplementados. Os trabalhos não pararam, né? Claro que é diferente de estar aqui em loco, estar aqui no clube, mas a gente tentou manter uma coisa bem harmônica durante essa quarentena, então não parou. Quando eles chegaram aqui, eles não sentiram diferença nenhuma, porque o cardápio continuou sendo mais ou menos parecido com o que eu já fazia, né? E a suplementação mantida a mesma. Não teve corte nisso aí, não. Perfeito, a gente acompanhou aí nas redes sociais do Ferroviário até um vídeo seu falando um pouco sobre isso, e você falou em particularidades de atleta para atleta. Eu queria saber se muda muito, apesar de todo mundo estar num nível só, alguns despontam, outros têm um nível até um pouco, vamos dizer assim, menor do que os outros, até por conta de lesões. Eu queria saber, em relação a essas particularidades, como é que foi a importância da nutricionista nessa parte nutricional e no acompanhamento de cada um individualmente, como é que eles reagiram a esse acompanhamento individual? Porque os atletas que estavam no DM, eu já acompanhava eles no DM aqui. Então, como eu te disse, não mudou, não teve muita mudança, não teve muita alteração, porque eles levaram o cardápio para casa, entendeu? Então, continuou seguindo o mesmo, eu suplementava, né? Continuou seguindo o mesmo fluxo. Agora, alguns atletas que, por incrível que pareça, tipo, tem um percentual de massa magra acima do que a gente precisa, aí eu vou, já reduz alguma coisa, o preparador físico reduz de outro jeito, entendeu? E aí sempre... Eu tô rindo. Porque sempre fica passando jogador. Enfim, mas assim, então assim, não teve, tá entendendo? Não teve muita diferença, porque a gente tentou manter já o que tava, né? Seguindo o que tava, né? Então não teve muita diferença. E assim, quando eles voltaram agora, a gente já fez a reavaliação deles, o fisiologista já fez. Então, assim, algumas diferenças pequenininhas que quando começar a treinar com bola já vai embora. Então, eles estão bem mesmo, de verdade. Eu fiquei super feliz, porque é um trabalho em conjunto mesmo.
que sou comissão, né, e jogadores. Então foi um casamento muito bom que teve aí dessa quarentena, graças a Deus. Ótimo. Agora, dando continuidade a esse ponto que você falou, de ter dado certo, né? O comprometimento nutricional dos atletas eu julgo bem importante, e eu queria saber como é que você convenceu, se teve alguma dificuldade, se foi algum desafio deixar a galera aí nos trilhos durante essa quarentena, mesmo sem treinos presenciais. Eles estavam treinando em casa, evidentemente, mas na parte nutricional, como é que foi convencer essa galera aí a não tá pisando fora da dieta? Na realidade, eu cobrava a eles semanalmente um recordatório. Eu falava, grave para mim tudo que você está comendo, porque eu escutava e eu falava, não, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que continuar. Então, eles são muito legais, assim, né? Eles são muito compreensivos e eu consigo fazer um trabalho legal com eles, porque geralmente tudo que eu peço, eles fazem. Então, flui melhor. Atletas, né? Então, eles têm essa consciência do profissional que eles são, que eles precisam estar bem para estar bem fora do campo, para estar bem dentro do campo. Então, isso para mim foi legal, assim, porque eles têm realmente essa consciência. Então, toda semana eles recebem um WhatsApp meu. Olá, me dê o seu cardápio, fale tudo que você está comendo, como é que está sendo o uso da suplementação. A gente não teve, eles não ficaram órfãos, assim, de nutrição, né? Nem da parte física também. Eles sempre estavam, a gente sempre estava muito em cima deles, né? A gente tinha essa cobrança, porque, como eu volto a dizer, né? Que é muito importante todo mundo saber, a gente não parou. Os trabalhos não pararam, eles não pararam. A gente continuou, a gente tentou seguir o fluxo que estava aqui, né? Perfeito. Bruna, e hoje, nesse retorno, a gente sabe que teve a semana aí para fazer os exames, o Ferroviário ele teve todo o cuidado e todo um aparato, inclusive teve suporte da federação para fazer esses exames. Eu queria saber como é que a parte nutricional presencial ela já foi inserida aí nesse retorno dos atletas do Ferroviário nesse primeiro momento. A gente criou um protocolo, né? Tem um protocolo aqui nutricional com relação à Covid. Então, assim, onde eu estou aqui é o refeitório, né? Então, ele está todo demarcado, eles têm um distanciamento mínimo de 1,5 metro. Então, cada cantinho tem assim, ó, tem uma bolinha assim, tem um nome assim, ó, fique aqui. Então, a gente teve todo esse cuidado para manter o distanciamento deles, né? Então, os atletas que moram aqui na sede, por enquanto, eles têm horário para descer para comer, eles têm posicionamento para ficar aqui. A gente tem um controle de segurança alimentar muito grande com os meninos da cozinha, né? Que eu sem eles não sou nada, o Betinho, o Franzé, o Flavinho. Eu tô cansado, né? gente. E aí, que a gente não trabalha sozinho, né? Inclusive, ele tá segurando aqui o celular para mim. E a gente tem um controle muito, muito bom disso aqui, porque, assim, a nutrição não é só suplementação. As pessoas acham que nutrição é só suplementação, mas não é uma coisa maior. É segurança alimentar, porque se eu tenho um alimento contaminado, eu posso deixar um atleta fora de jogo, né, por uma infecção alimentar, por exemplo, da diarreia, da febre, da vômito, eu perco um atleta. Então, assim, esse cuidado a gente já tinha, a gente só intensificou, criou um protocolo. Então, assim, eles estão mais regrados com relação ao horário de comer. Aqui, eles sempre circulam com máscara, né? Até os meninos que já estão bem, que chegaram aqui com Covid já estão bem, mas mesmo assim a gente usa máscara. Eu tô sem máscara, o Betinho tá com máscara aqui, mas o Betinho é IgG positivo, ele não pega nada. Perfeito. Então, assim, a gente está tendo esse cuidado, eles não ficam mais aglomerados. Geralmente, esse horário aqui, que era pré-treino, que o treino começava às 15h30, eles estavam todos aqui fazendo pré-treino. Agora, o pré-treino eles fazem em casa, a gente dá o aporte para eles. A suplementação a gente dá em saquinho, individualizado. Eles fazem o pré-treino em casa. E o pós-treino também. Quando eles saem do treino, eles já saem com as frutinhas embaladas individualmente. Tudo bem pensando mesmo para não ter perigo desse vírus propagar por aqui, né? Mesmo com todos os cuidados que não teve, né? Jogadores que estavam totalmente assintomáticos, a gente nunca nem imaginou que esses jogadores estavam com Covid, justamente porque cuidaram muito do metabolismo, né? Então, geralmente, o vírus se comporta de uma maneira diferente em quem cuida do metabolismo, né? Bruno, falando ainda, continuando, né, sobre o retorno, os atletas e o clube propriamente dito, você que é profissional da área, com certeza você deve ter dado uma atualizada, mesmo sem que a gente soubesse
o que é realmente o vírus propriamente dito. Mas nas suas pesquisas aí, visando implementar o seu trabalho na vida do dia a dia dos atletas, o que é que esse vírus pode trazer de malefício, além de, é claro, baixar a imunidade? O que é que ele pode atrapalhar aí na área nutricional? Porque assim, ó, geralmente quando eles têm os sintomas, né, que às vezes que também dá diarreia, né? Enfim, às vezes eles ficam mal, né, com isso, diarreia, eu tenho que mudar a alimentação aqui, se eles tiverem, né, geralmente, um dos sintomas, diarreia moleza, então, assim, eu vou e entro com alimentos que ajudam a aumentar a imunidade, o Betinho faz muito uns suquinhos que eu ensinei para eles, né, para ele aqui, para os meninos que estavam com Covid, mas que não sentiram nada, porque é muito bom falar para a torcida, porque às vezes o torcedor pensa assim, né, chegou chegou no clube, como assim? Entrou no clube com a Covid e ninguém fez nada. Eles estavam assintomáticos. Se comportaram assim até agora. Eles estão assintomáticos. Inclusive, foi refeito o exame e eles estão tudo ok, né? Ficaram com os anticorpos, mas não estão mais doentes. Doentes assim, né? Como eu te disse, eles estavam totalmente assintomáticos, não sentiram nada. Se eles sentissem alguma coisa, tipo desconforto, gástrico, aí eu já ia entrar com outro tipo de alimentação, mas por enquanto, foi tranquilo, super tranquilo. Perfeito, Bruna. Agora falando de você, né? A gente sabe, quem acompanha o seu Instagram, além dos outros funcionários do clube, membros da diretoria, a gente vê você sempre muito ativa e a gente tem aqui duas curiosidades para falar sobre o seu trabalho, né? O primeiro é como é que foi o seu início lá assim que se formou em nutrição e como é que foi o seu engajamento no clube. Eu já tenho 10 anos de formada, né? Então eu já tenho muito tempo de nutrição. E sempre eu vinha, como eu sou torcedora, né? Desde a barriga da mamãe, então eu sempre vinha ajudando aqui os dirigentes que estavam a fazer cardápio, montar. Às vezes eles me pediam ajuda, Bruna, me ajuda aqui a montar um cardápio para viagem, eu ajudava. Então, quando o Newton entrou na presidência, ele chegou para mim e falou assim: Bruna, eu quero profissionalizar o serviço de nutrição no ferroviário. Eu me coloquei à disposição, né? Eu juntei as minhas duas paixões, ferroviária e nutrição, e deu super certo, né? Então, aí juntou, casou e a gente vem trabalhar a gente já ama o que faz e vem trabalhar no clube, que eu costumo sempre postar, não sei se você vê nas minhas redes sociais, né? Eu falo, fazendo o que amo no local onde eu amo. Então, fica tudo perfeito. Desde então, eu comecei na campanha do campeonato brasileiro que a gente conquistou, né, na Série D. Então, eu comecei aí, que o Newton resolveu profissionalizar esse serviço. E aí a gente tem uma resposta muito boa dos jogadores, os próprios jogadores que vinham de outro clube, que já tinham o serviço de nutrição. A gente faz o acompanhamento aqui e é sempre muito bem elogiado, graças a Deus. Perfeito. A outra curiosidade que a gente tem no meio do futebol, eu queria saber aí como é que você se sente em relação ao seu trabalho no clube, no seu clube de coração, né? E como é que você enxerga aí o crescimento feminino dentro do esporte que já vem há muito tempo. Eu queria que você falasse sobre isso também, até porque nos dias atuais a gente fala muito em empoderamento feminino. Eu acho que é importante ouvir de você, uma mulher que trabalha no clube diariamente, ter esse ponto de vista exposto aqui para todo mundo ouvir. Não, aqui, geralmente, nos outros clubes, né, nos outros dois clubes, grandes clubes aqui, eu sei que as meninas têm nutricionista mulher, tem homem e tem mulher também, né? Então, eu já vinha lá, mas aí ele tem outras mulheres no RH, mulheres na psicologia, e aqui não, aqui eu sou a única mulher. Né? Até então eu era, né? Porque agora tem a diretora, que é a Bia, que a Bia também é mulher, né? Mas também não tá aqui todo dia. Mas, assim, de coração é super tranquilo, a gente levando tudo pro lado profissional, tudo foi melhor, então não tem problema nenhum, os meninos me respeitam muito, fazem geralmente tudo o que eu faço, eles também tiram muita dúvida comigo, então, não, realmente esse espaço aqui, né, que eu conquistei, sendo a única mulher na comissão técnica, a única mulher no clube, né, porque eu tô aqui hoje na sede só tem eu de mulher, mas
A bendita, né? A bendita sois. Mas não existe, não existe nenhum tipo de problema. Nunca existiu, né? Nenhum tipo de problema, porque a gente tem que levar, como o Newton me chamou para fazer uma coisa profissional. Bruno, eu preciso profissionalizar o serviço de nutrição. No clube a gente tem estagiários, aqui a gente já está bem... É bem legal a nutrição aqui no Ferroviário, que se tornou a nutrição ferroviária, né? Que eu costumo dizer para eles que o corpo está ali, mas o combustível do corpo é o alimento. Então, eles têm que... Eu friso muito isso para eles, né? Vocês têm que entender o tamanho da importância que tem da alimentação para vocês, né? E eles entendem, é muito bom trabalhar aqui com esse grupo, com essa equipe. Graças a Deus. Ótimo, Bruno. A gente fica muito feliz pela sua participação aqui. Para a gente foi um prazer ter tido essa conversa com você, esclarecer alguns pontos sobre os nossos profissionais do clube, conhecer um pouco de como é o seu trabalho e de como você começou. Eu deixo o espaço aberto aqui para você fazer aí os seus agradecimentos. Pois é, obrigado pela entrevista, né? Assim, por tentar entrar nessa parte aqui, porque às vezes nós somos bastidores, né? Nós não estamos em campo, nós somos os bastidores, e às vezes a gente fica um pouquinho esquecido. É bom a gente ser lembrado de vez em quando, saber que existe esse trabalho. Eu quero aproveitar aqui para agradecer às pessoas que fazem isso acontecer, que são os meus cozinheiros, né? Porque sem eles, ele tá aqui, a gente não seria, não daria certo. Então, assim, eu tô aqui, eu monto o cardápio, quem executa? Eles. Eu monto a higienização dos alimentos, quem executa? Eles. Eles têm o contato diariamente com os atletas. Tipo assim, a gente pede sempre para ter aquele acalento, porque geralmente os atletas que moram aqui estão com a família longe, então os meninos são super bem cuidados aqui, sabe? Então, eu preciso agradecer a eles, né? Agradecer também a toda a diretoria por confiar no meu trabalho, né? E me deixar aqui mais um ano. O pessoal da comissão técnica, que são meus parceiros, meus amigos, que a gente está sempre alinhado, sempre juntos. Nosso trabalho em equipe é muito legal. É muito bom quando você está num canto que as coisas fluem, porque existe comunicação, existe engajamento, existe cada um sabendo que aquela partezinha é importante. Então, é isso. São esses agradecimentos que eu quero fazer. Perfeito. Então, Bruna, mais uma vez a gente agradece aí a sua participação. O espaço está sempre aberto para você. Você pode contar aí com a gente sempre que você precisar. E é isso, galera. Esse foi mais um bate-papo do Ferrão, hoje com a nutricionista do Ferroviário, Bruna Andrade. Segue a gente aqui nas redes sociais, está aqui embaixo passando o novo layout que a gente está aqui com o bate-papo do BF. Hoje a gente está meio de improviso, por isso que está caindo as coisas aqui. Mas é isso, galera. Esse foi o bate-papo do BF com Bruna Andrade, nutricionista do Ferroviário.